O teorema de Green é um dos resultados mais importantes para o cálculo de funções de duas variáveis, né? E ele, na verdade, é a generalização do teorema fundamental do cálculo. Então, só para dizer qual é a importância deste teorema. Para a gente poder definir ele, vamos primeiramente definir algumas questões que dizem respeito à fronteira da região que a gente está integrando, né? Então, vamos considerar que eu digo que uma curva gama no intervalo T0, T1 é uma curva fechada simples se as extremidades, ou seja, o gama em T0 é igual ao gama em T1, eles levam no mesmo ponto do R2, e nos pontos interiores a esse intervalo, né, se eles são dois pontos distintos, então necessariamente eles levam em pontos distintos do R2. Ou seja, o que a gente tem aqui é uma situação em que a curva fechada simples, não importa o caminho que ela faça, né, ou o que ela faz, o importante é que ela termine sempre aonde começou. E ela não faça coisas do tipo assim, né? Ou seja, eu tenho aqui, venho, ela dá uma volta, passa aqui por cima, tá? Ela não pode se cruzar, formando aí interseções, exceto no ponto inicial da função. Bom, dado uma curva fechada simples, então a gente vai definir qual é a orientação dessa curva. Então eu digo que uma curva ela tem orientação positiva se a área que ela delimita encontra-se à esquerda da curva quando o t está variando de T0 até T1. E ela é negativa se tem orientação negativa se a área delimitada pela curva encontra-se à direita da curva quando t varia de T0 até 1. Então a gente tem aqui umas figuras, né? Ó. É uma curva fechada simples, eu começo aqui no ponto T0, vou percorrendo, por isso tem essa flecha de sentido aqui que eu estou percorrendo, né? Até chegar em T1, que era o ponto inicial, tá? O gama de T1, na verdade, né? Mas são os valores do t vão percorrendo. Então, quando o t cresce, ela está percorrendo nesse sentido. Então, se você se imagina em cima desta curva, seguindo na direção em que o t está crescendo, ele está à sua esquerda. Ou seja, se eu estivesse aqui em cima, a minha área que eu estou delimitando está à esquerda. Por isso, a minha orientação aqui é uma orientação positiva. Por outro lado, se você tivesse aqui um outro exemplo, né? Então, começando de T0, eu tenho um gama de T0 e conforme eu vou pegando, variando o t, eu vou percorrendo nesse sentido. Se eu me imaginar aqui em cima dessa curva, olhando aqui na direção que t cresce, a minha área está à direita. Então, isso aqui é dito orientação negativa, tá? Bom, dito isso, a gente tem que agora, de certa forma, indicar isso na nossa integral por linhas, né? A integral de linha é a integral de linha, independente da simbologia que eu estou usando. Mas o que eu estou reforçando aqui é que eu estou dizendo que é uma curva fechada simples e que ela é orientada positivamente. Então, nós temos uma indicação aqui da integral, né? Então, como se fosse uma integral de linha, porque eu tenho a curva gama, eu tenho o meu campo vetorial, o produto vetorial com d gama, tá? Só que agora eu estou acrescentando aqui um círculo, né? Em cima do símbolo da minha integral, para indicar que é uma integral de uma curva fechada simples, tá? Orientada positivamente. Alguns autores preferem utilizar uma coisa muito parecida, mas com uma seta de indicação de anti-horário, para explicitamente dizer que é orientada positivamente,
Também se usa, né, eu nem coloquei aqui, mas uma simbologia parecida com a seta ao contrário, para indicar que é uma integral orientada negativamente, tá? A gente vai adotar apenas a orientação positiva, então, tanto nesse caso aqui, a integral orientada positivamente ou assim representam a mesma coisa, tá? Nessas notas de aula. Eventualmente, se vocês pegarem uma literatura diferente, vocês têm que se ater ao fato de que, eventualmente, ele pode estar usando uma orientação positiva e orientação negativa em uma integral. Outra forma que pode ser usada para indicar que eu estou fazendo uma integral em uma região, na fronteira de uma região orientada positivamente, é utilizar uma outra simbologia, né? Então, se eu tenho uma região delimitada pela curva fechada simples gama, é comum usarmos o símbolo da derivação parcial, né? E a região. Então, observe que isso não faz sentido em termos de derivação, mas faz sentido em termos de fronteira. Então, quer dizer que isso aqui indica a fronteira da região D. Portanto, dizer que eu estou integrando na fronteira da região D da minha função de gama, vamos dizer, é a mesma coisa que dizer que eu estou fazendo integral positiva na minha curva gama ou integral positiva na curva gama. Todas as simbologias aqui podem ser usadas de forma indistinta. Dito isso, a gente pode agora introduzir o resultado do teorema de Green. A gente vai fazer primeiro apenas para retângulos, né? Retângulos a gente ainda consegue fazer uma demonstração razoavelmente simples. E esse teorema diz o seguinte: se eu tiver duas funções definidas num conjunto do R2 de classe C1, tiver um retângulo que está contido no domínio dessas funções, tá? E gama for a fronteira de B orientada positivamente, então o teorema de Green diz que a integral de linha em gama do campo vetorial, né, P dx mais Q dy, ou simplesmente vocês preferem do campo P e Q, tá, de gama, ela é igual à integral dupla na região B da diferença de Q dx, da derivada parcial de Q em relação a x, menos a derivada de P em relação a y, dx dy. Então, olha que interessante, esse teorema de Green, ele está relacionando a integral na borda da região B, na fronteira da região B, com a integral dentro da região B. Então, ele transforma integral de linha em integral dupla, e integral dupla a integral de linha, né? Dependendo do caso, você pode passar de um lado para o outro, tá? E o resultado vai ser o mesmo. Isso é importantíssimo, né, do ponto de vista prático, e tem inúmeras aplicações, como a gente vai ver, tá? Bom, como eu sempre reforço, o importantíssimo é vocês compreenderem o que significa esse teorema. E esse teorema está dizendo exatamente isso. Eu posso passar a integral de um campo vetorial na fronteira, tá, em cima de uma curva, para uma integral dupla de uma função de duas variáveis. Então, vamos demonstrar isso. E para demonstrar isso, a gente vai utilizar aqui primeiro uma figura, né, para exemplificar o que a gente tem. Então, eu tenho aqui uma região A, eu tenho o meu retângulo, que é o produto cartesiano do intervalo fechado AB com o intervalo fechado CD, corresponde a essa região, inclusive aqui a fronteira dela, tá? E eu tenho aqui a minha fronteira, que é a minha curva gama. A minha curva gama vai ser dividida em 4 pedaços, né? Então eu tenho a gama 1, quando passa do ponto AC para o ponto BC,
A gama 2, quando passa do BC para o BD. A gama 3, quando passa do BD para o AD. E a gama 4, quando eu passo do AD para o AC. São equações de reta, né? Então são relativamente simples de serem escritas na sua forma vetorial. Então nós temos aqui, né, a minha gama. Eu defini isso aqui, o meu domínio, para que fosse de 0 a 4, e para cada intervalo de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, eu teria então um dos lados no meu retângulo, né? Vamos fazer só o primeiro caso aqui, os outros são análogos, né? Então observa aqui, quando t é igual a 0, isso aqui me dá o ponto AC, que corresponde exatamente a esse ponto aqui, ponto AC. Conforme o meu t vai variando até 1, o que acontece? Quando o meu t vai variando até 1, quando ele chegar em 1, vai ficar A mais B menos A, então vai ficar BC. Portanto, eu cheguei nesse ponto aqui. Portanto, quando o gama é 0, está nesse ponto, como o gama é 1, está nesse ponto, então ele está percorrendo essa região aqui toda, tá? Analogamente, a gente faz isso para gama 2, gama 3, gama 4. Bom, o que a gente vai fazer? Nós vamos verificar aquela identidade que é a identidade do teorema de Green. Então, eu vou calcular primeiro a fronteira do P dx, tá? Do P dx, em cima dessa região gama. Como eu tenho 4 retas, a integral da linha da P dx vai ser integral em gama 1, mais gama 2, mais gama 3, mais gama 4. Então vamos calcular cada uma dessas integrais separadamente. A integral na curva gama 1 vai ser a integral de 0 a 1, né? Porque a gama 1 varia, o t varia de 0 a 1, de P de gama 1 de t, dx dt, né? A derivada de x em relação a t, vezes t. Bom, mais a derivada de gama 1 em relação a t vai dar b menos a aqui, nesse primeiro elemento, e 0. Tá? Desculpe, a x é essa, né? Essa aqui é a y, tá? Então, a derivada aqui em relação a x vai dar b menos a. Portanto, eu tenho aqui p de gama 1 de t, e essa derivada dá b menos a dt. Agora eu vou fazer aqui uma mudança de variável, né? Eu vou fazer a mudança de variável para voltar para a minha variável x. Então, eu tenho aqui, vou fazer x igual exatamente essa equação aqui, né? Da reta, a mais t menos ba. Então, esse cara aqui é o meu dx, ok? Esse aqui, quando o t é 0, dá A, quando o t é 1, dá B. Então, fica a integral de A a B, de P de gama, né? P de gama vai ser, de gama 1 de t, vai ser, esse aqui é o meu x, C. Portanto, eu tenho aqui a integral de A a B de P de x, C dx, fazendo a mudança de variável. Então, essa é a integral dessa minha primeira região, dessa primeira parte da fronteira. Eu preciso fazer mais 3 integrais, tá? Mas olha o que acontece com a segunda integral. A segunda integral, a integral em gama 2, então vai ser a integral de 1 a 2, porque é a região em que o gama 2 está variando, né? De P de gama 2 de t, dx dt, dt. Só que, quando eu pego a derivada, a função x na gama 2, é constante igual a b. Então, a derivada dela é 0. Portanto, como a derivada é 0, isso aqui vai ficar integral de 0 é 0. Tá? Então, desapareceu aqui essa integral da gama 2. A gama 3 vai ser a integral de 2 a 3, de P de gama 3, dx dt. Agora, o x aqui, ele é b mais t menos 2 vezes ab. Quando eu derivo em relação a t, vai sobrar a menos b. Então, eu tenho aqui a menos b dt. Bom, fazendo a mudança de variável, né? Fazendo a mudança de variável, eu tenho, então, fazendo t x igual a b mais t menos 2a menos b, tá? Eu vou ter, então, aqui exatamente a minha integral de
esse cara aqui é o dx. Aqui vai aparecer o xd, tá? E quando o t é 2, dá o b. Então, daria aqui de b até a. Como eu quero manter aqui a integração de a até b, como não foi o caso da outra integral, eu vou inverter a ordem de integração, então eu inverto aqui o sinal. Então, fica menos a integral de a b de p de x d dx. Finalmente, a quarta integral é a integral na gama 4, que vai ser de 3 a 4, tá? De p de gama 4 dx dt, agora usando o x da gama 4. Mas o x da gama 4 é constante igual a a. Se ele é constante igual a derivada é zero, portanto a integral também é zero. Somando estas quatro integrais, eu vou ter então a integral de p no meu retângulo. Então a integral de p no meu retângulo vai ser dado por integral de AB de pxc dx menos a integral de AB de pxd dx, que foram as duas integrais que sobraram. Agora, se eu pego o outro lado, né, isso aqui eu desenvolvi este lado aqui, ó, tá? Desenvolvi este lado. Se agora eu pego este lado aqui para desenvolver, vamos ver o que acontece, né? Então, voltando ali, eu estou fazendo a integral na região B de dpy dx dy. Na verdade, eu estou fazendo apenas da região, né, dessa função aqui, porque eu quero mostrar que a integral dessa primeira parte é igual a essa segunda parte, ok? Bom, então integrei aqui de dpy dx dy. Isso aqui pode ser transformado numa integral inteirada, né? Então, a integral no meu retângulo vai ser a integral de a a b, da integral de c a d, da derivada parcial, da derivada parcial de p em relação a y dy dx. Ora, mas integrar a derivada é a própria função aplicada nos extremos, né? Então, eu tenho aqui a derivada em relação a y e a integral em relação a y. Então, isso fica a integral de a a b de p de xy aplicado de c a d. Ou seja, isso é a integral de AB de pxd menos pxc. Ok? Quebrando aqui essa integral em duas, né? Porque a integral da soma é a soma das integrais. Fica a integral de AB de pxd dx menos a integral de AB de pxc dx. Olha, isso aqui não nos é conhecido, né? Isso aqui corresponde exatamente ao que a gente encontrou aqui, exceto pelo sinal, tá? O sinal está invertido. Então, a integral desse cara aqui de p é menos esta integral aqui, dupla. Portanto, nós chegamos aqui que a integral de p na curva gama dx é igual a menos a integral de p, da derivada de p em relação a y dx dy, na região B. Análogamente, toda essa conta aqui pode ser repetida para a função Q. E aí a gente vai chegar agora que a integral na região gama vai ser igual, agora sem o sinal de menos, né? A integral de Q de x dx dy. Somando esses dois resultados, nós temos exatamente aqui o teorema de Green para regiões retangulares. Vamos ver alguns exemplos, né, de aplicação aqui do teorema de Green para regiões retangulares. Então, o primeiro caso aqui, eu quero calcular a integral de linha, né, na borda do retângulo B, da função y dx mais xy dy, né, ou seja, esse é o campo, a parte da componente x do meu campo vetorial e o xy do segundo componente. E a minha região B é o retângulo formado pelo produto cartesiano dos intervalos 1, 2, fechado com o intervalo 2, 3. Bom, vou usar aqui o teorema de Green, então a integral na fronteira da função vai ser igual à integral na região dupla na região B, da derivada de Q em relação a x, que é y,
menos a derivada da p em relação a y, que é 1. Então, ficou a integral de y menos 1 dx dy. Portanto, eu tenho aqui, para integrar essa região, já que é uma região retangular, é fácil. Então, a integral de 1 a 2, a integral de 2 a 3 de y menos 1 dy, né? Porque eu pus a região y por último. Então, o dy aparece primeiro. E o dx dá intervalo de 1 a 2. Então, fazendo aqui a integração, vai dar a integral de 1 a 2 de y ao quadrado sobre 2 menos y aplicado de 3 a 2. Então, isso vai dar a integral de 1 a 2. Bom, aqui vai dar 9 meios menos 3 menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2. Fazendo essa conta toda, a gente vai chegar aí em 3 meios. Depois podem verificar aí, né? 3 meios. Integrando 3 meios em relação a x, dá 3 meios de x, aplicado de 1 a 2. Então, vai se subtrair aqui, essa diferença vai dar 3 meios. Portanto, a integral desse campo vetorial nesta borda é exatamente igual a 3 meios. O segundo exemplo que a gente vai trabalhar é muito interessante, porque ele mostra que o teorema de Green continua valendo quando você considera regiões conexas formadas com união de retângulos que não se sobrepõem, né? Ou seja, se eu tenho, né, como nesse caso aqui dessa figura, você observa que se você traçar uma linha aqui entre esses dois pontos, é um retângulo de um lado com um retângulo de outro. Então, a região é simplesmente dois retângulos aqui, um encostados no outro por uma das arestas da sua fronteira, ok? Então, na verdade, o teorema de Green continua valendo aqui. Isso é interessante porque a gente vai ver o que uma técnica que é interessante do teorema de Green, que é justamente dividir as regiões para fazer o cálculo da integral. Então, eu vou pegar aqui, ó, dividir a minha região em duas. Eu tenho agora um R1 e um R2, onde eu tracei aqui a divisão para formar o primeiro retângulo. O primeiro retângulo aqui ele é escrito em termos de 5 curvas, né? Então, eu tenho a gama 1, a gama 2, a gama 3, a gama 4 e a gama 5. A minha região 2 também tem 5 curvas, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 e beta 5. Tá? Observe que nesse pedacinho que a gente tem aqui, nós temos duas integrais de linhas que vão acontecer, uma no sentido de gama 3 e outra no sentido de beta 4. Gama 3 e beta 4 descrevem o mesmo pedaço de curva, só que com sentidos opostos. E a gente viu lá que as integrais de linha, quando a gente faz o mesmo conjunto de pontos, só que com orientações contrárias, então, na verdade, essa integral é menos essa. Tá? Ora, o que vai acontecer? Vamos imaginar que a gente vai fazer o teorema, vamos calcular a área daquela função que aparece no teorema de Green, tá? No retângulo, na região R inteira. Como isso é um cálculo de área, então a integral disso em cima da região toda é a integral nessa região mais a integral dessa região, né? Então, eu tenho a integral aqui da função nessa região, mais a integral dupla na região 2. Agora, eu vou aplicar o teorema de Green em cada uma dessas regiões. Lembra que a região 1, a fronteira é a gama, a região 2, a fronteira é a beta. Então, pelo teorema de Green, isso é a integral de linha, né, de p dx mais q dy na curva gama, mais a integral de p dx q de y na curva beta. Tá? Na curva beta. Agora eu vou calcular essas duas integrais de linhas usando as curvas componentes. Então, a integral na curva gama nada mais é do que vai ser a soma das integrais de linha em cada uma das curvas componentes, das gama i. A mesma coisa para a integral da função
na curva beta. Vai ser a soma de todas as componentes. Agora, o ponto-chave é esse, né? O ponto-chave é este. Que a integral... a integral, quando eu faço a integral nesse sentido, na gama 3, ele é exatamente o mesmo valor, tá? Quando eu faço na beta 4, mas com o sinal trocado. Então, é isso aqui que eu tenho, ó. Eu tenho aqui a integral do meu PDX QDY na curva gama 3 é igual a menos a integral da PDX QDY na curva beta 4. Significa que se eu somar esses dois, como acontece aqui, né? Na hora que eu substituir, vai permanecer todo mundo menos esses dois caras, porque eles vão ser somados. Então, eles vão ser somados e vão se cancelar. Portanto, a gente fica aqui com a soma das duas, né? A soma das duas funções, dois retângulos, né? Da gama e da beta. Vai aparecer as duas somatórias. Só que, lembra que a gama 3 vai cancelar com a beta 4. Então, eu vou excluir tanto de um lado como do outro. Ora, quando eu excluo de um lado e do outro as integrais, significa que o que sobrou aqui nessa somatória, tá? Eu posso, isso aqui é uma soma de valores finitos, eu posso trocar essas integrais de lugares para estabelecer uma determinada ordem. Então, eu posso considerar que eu estou fazendo a integral desta, mais a integral desta, mais a integral desta, mais a integral desta, 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 desta. Ou seja, eu estou integrando apenas na fronteira da região R. Portanto, essas somatórias aqui, reescrevendo as posições, vão ser iguais à integral da PDX QDY na fronteira da região R. Ora, mas o que era essa soma dessas duas integrais? Era a integral dupla dessa função na região R. Portanto, eu cheguei que a integral na borda da função PDX QDY é igual à integral dupla na região R da função dQdx menos dPdy dxdy, tá? Ou seja, é exatamente o enunciado do teorema de Green. Então, o teorema de Green, ele também vale para uma região formada pela junção aqui de dois retângulos, tá? Então, esse exemplo ele é muito interessante por causa justamente desse truque, né? Esse truque que diz o seguinte: toda vez que você introduz aqui uma separação da região, né, vão aparecer integrais de linhas em sentidos opostos. Então, toda vez que você divide a região, essas integrais que aparecem em sentidos opostos, elas se cancelam e sobra apenas a região externa. A gente vai continuar usando esse truque em algumas situações.